nossa terceira aula é sobre a abordagem do tabagista nos diferentes estágios de mudança. Nós vamos continuar abordando o paciente com os princípios básicos da entrevista motivacional. Então, um dos princípios básicos é expressar a empatia. A aceitação do profissional facilita a mudança, a gente nunca vai ter uma atitude de julgar nem de criticar. A ambivalência sempre deve ser vista como algo normal, esperado e compreensível. Em geral, começar perguntando os aspectos positivos de fumar ajuda na diminuição da resistência do paciente. O ideal é que o paciente seja abordado através de perguntas abertas que proporcionem para ele um momento de reflexão acerca do seu hábito de fumar. Então, exemplos de perguntas abertas, né? Então, diz para mim o que o senhor gosta em fumar, o cigarro te agrada de que maneira? São perguntas que vão fazer a pessoa argumentar nesse sentido. Um outro princípio da entrevista motivacional é a necessidade da gente desenvolver uma discrepância, de que o lado negativo de fumar passe a ter um peso maior na compreensão daquela pessoa. Em geral, isso se faz através da conscientização das consequências e dos problemas associados. A discrepância das metas, dos conceitos, das coisas importantes para o paciente com relação ao hábito de fumar é o que vai motivar que ele mude. Então, todos os argumentos a favor da mudança vão ser trazidos pelo próprio paciente. E para isso a gente precisa elaborar as perguntas de uma forma que ele vá expressar os argumentos para a mudança. Então, exemplos de perguntas abertas também são as seguintes. Então, o senhor me disse que gosta de fumar por um motivo X, Y, Z, né? E qual que é o outro lado da moeda? O que o senhor tem se incomodado com relação ao seu hábito de fumar? Quais são os problemas que o cigarro tem te trazido? Quais são as preocupações que o senhor tem em relação ao cigarro? O que o senhor faz, o que faz o senhor acreditar que é importante parar de fumar? Uma coisa importante nessa abordagem dos lados negativos é que a gente sempre tem que lembrar que a ambivalência sempre vai estar presente. Então, a gente não vai perguntar para ele se ele tem problemas. O senhor tem problemas com relação ao cigarro? O senhor se preocupa com relação aos cigarros? A forma de elaborar a pergunta é diferente. A gente considera que ele tem problema sim e que ele se preocupa. E a gente coloca a pergunta de uma forma quase que é uma afirmação. Quais são os problemas que o senhor tem com o cigarro? Quais são as preocupações que o cigarro tem te trazido? Isso faz toda a diferença na forma de abordar o paciente. Assim, a gente convida ele a refletir e trazer os argumentos. Um outro princípio básico da entrevista motivacional é evitar argumentações. A gente nunca vai argumentar para o paciente. Essas argumentações, tentar convencer a pessoa, persuadir a pessoa, elas são contraproducentes e elas tendem a gerar resistência. O paciente vai começar a se defender com relação a elas. Então, a gente vai abordar o paciente de uma maneira que ele traga os argumentos a favor da mudança, que ele entenda que a necessidade de mudar foi algo definido de dentro para fora e não um profissional que convenceu que ele precisa parar de mudar, né? Então, mais uma vez, na entrevista motivacional, a gente sempre trabalha com perguntas abertas que vão levar o próprio paciente a levantar os argumentos a favor de parar de mudar, de parar de fumar. E são esses argumentos que ele trouxe que vão ser usados em favor do tratamento. Outra questão é fluir com a resistência. Se o paciente começar a contra-argumentar demais, a dizer não, mas não sei o quê, e a defender o lado bom de fumar e a manter muito a posição, é porque de alguma maneira a nossa estratégia está inadequada. Então, a gente muda de estratégia, a gente não vai entrar em discussão com a pessoa, né? As percepções podem ser alteradas, existem formas de fazer isso ao longo da consulta, e ele que é uma fonte de solução para o problema.
ele é que tem que trazer as soluções para o problema de parar de fumar. Então, a gente vai conduzindo a entrevista de uma maneira bem tranquila. Se perceber que o negócio está ficando tenso, que a pessoa está defendendo muito a posição dela de fumar, é porque a abordagem não está legal, pode mudar de rumo, que é melhor. Um outro princípio básico é promover a autoeficácia, lembrando que a crença do terapeuta na capacidade da pessoa parar de fumar é um motivador importante, né? E ele que é responsável por tomar essa decisão e por colocar as mudanças em prática. Então, de acordo com a fase que o paciente tiver, existem estratégias que são mais adequadas. Num paciente pré-contemplativo, que ainda não está vendo problema nenhum em fumar, a primeira preocupação nossa é promover a aderência ao tratamento, é que ele volte para o tratamento. Então, vale aquela mesma máxima da gente ter uma atitude empática, não confrontativa. Nós vamos expressar uma preocupação com o estado dele, vamos esclarecer os riscos. Sempre que possível, nós vamos correlacionar as queixas que ele apresenta ao tabagismo e aconselhá-lo a parar de fumar, mas sempre respeitando a sua posição e nos colocando à disposição para conversar mais sobre o assunto, caso ele queira, né? Então, nós vamos tentar levantar dúvidas e evitar argumentações e persuasões. Ele voltar é o nosso principal objetivo. Se em todo contato com o serviço de saúde a pessoa for submetida a uma intervenção breve com essas características, a gente consegue favorecer que um paciente pré-contemplativo entre na fase de contemplação. Então, nós vamos ver um exemplo de abordagem de um pré-contemplativo. Então, fulano, o senhor veio aqui porque a sua pressão está descontrolada. Conforme nós conversamos, o senhor me disse que fuma um maço por dia e deixou bem claro que não tem a menor intenção de parar de fumar. Essa é uma decisão sua e nós temos que respeitá-la. Mas como profissional de saúde, é meu dever esclarecer que o fumo piora mesmo o controle da sua pressão e que junto com outros fatores, como seu colesterol alto, o sedentarismo, podem de fato trazer consequências bem graves, como por exemplo um infarto ou um derrame. Então, do ponto de vista da saúde, a recomendação seria mesmo do senhor parar de fumar. Eu repito que essa decisão cabe a você, mas eu gostaria de deixar clara minha preocupação com o seu caso e de deixar claro também que estou à disposição para conversarmos mais sobre o assunto, caso o senhor tenha alguma dúvida ou repense a respeito de continuar fumando ou não, tudo bem? Esse é um exemplo de uma abordagem adequada, motivacional. Um exemplo de uma abordagem inadequada, para o mesmo caso, seria o seguinte. Então, fulano, o senhor veio aqui porque sua pressão está descontrolada. Conforme conversamos, o senhor me disse que fuma um maço por dia e deixou bem claro que não tem a menor intenção de parar de fumar. Bom, nesse caso, nem adianta o senhor vir aqui reclamar no posto que a pressão não controla. Isso aí é consequência mesmo. Quer fumar? Fuma. Quer continuar acabando com a sua saúde? Então eu não posso fazer nada. Na verdade, o senhor devia ser mesmo proibido de fumar, por desse jeito vai acabar morrendo mesmo. E depois não diga que eu não avisei. No paciente em contemplação, o importante é a gente fazer um trabalho com relação à ambivalência dele. De modo que ele se comprometa com a mudança, que ele tome a decisão de mudar. Então, seria aquele paciente no qual a gente precisa abordar os dois lados da moeda, que a gente pode usar aquele exercício da balança decisória, por exemplo. Resumir os prós e os contras levantados, usando as próprias palavras do paciente, é uma forma de trazer mais clareza para ele sobre os dois lados de conflito. Então, a gente vai sempre tentar inclinar a balança no sentido da mudança, sempre valorizando de uma forma mais enfática o lado negativo de fumar e correlacionando as queixas clínicas que ele apresenta com o tabagismo sempre que possível. Os argumentos que nós vamos usar são os argumentos trazidos pelo próprio paciente, com suas próprias palavras. Não é uma persuasão direta do que eu acho que ele deve fazer. Então, alguns exemplos
de perguntas abertas para serem feitas a um paciente contemplativo são os seguintes. O que o senhor aprecia no ato de fumar? Em que sentido o cigarro é bom para você? Essa seria uma forma de valorizar os aspectos positivos de uma maneira empática, né? De diminuir a resistência do paciente. E qual é o outro lado da moeda? Do que o senhor não gosta no seu hábito de fumar? Quais são os problemas, os motivos que levam o senhor a se preocupar com o fato de fumar? Qual seria o papel do cigarro nessa queixa sua da tosse? O que você acha de pior poderia acontecer caso o senhor decida por continuar fumando mesmo? E o que o senhor acha que poderia acontecer de melhor caso o senhor decida parar de fumar? Então, são perguntas bem amplas, bem abertas, que vão convidar o paciente a fazer uma reflexão sobre o fumo dele. Como eu falei na aula anterior, uma das grandes armadilhas no tratamento do tabagismo é prescrever medidas de ação enquanto o paciente ainda está em contemplação. Então, nessa fase, a gente ainda está na fase 1 do tratamento, que é de aumentar o grau de motivação do paciente. Na próxima fase, quando ele entrar em preparação para ação ou determinação, é que vem as medidas de aumentar o comprometimento dele com a decisão de parar de fumar. Então, nessa fase de determinação ou preparação, é aquela fase na qual a gente tem uma janela de oportunidade. É importante ter clareza que parar de fumar em qualquer idade diminui a morbidade e a mortalidade relacionadas ao tabagismo. Nessa fase, o profissional vai ter uma postura bem ativa, vai ser um momento de discutir as opções com o paciente, de fortalecer a autoeficácia dele, a crença dele de que ele vai dar conta de parar de fumar e de auxiliar ele na determinação de qual é a melhor linha de ação, de uma forma bastante individualizada. Isso é muito variável de paciente para paciente, então a gente não tem uma receita pronta que vai servir para todo mundo. É um momento de discutir também com ele quais são as preocupações, os receios, os medos que ele tem sobre esse processo de mudar. Um medo bastante comum, principalmente nas mulheres, é o medo do ganho de peso. Então, tudo isso tem que ser trabalhado antecipadamente, para que a pessoa se sinta mais tranquila, mais segura e aumente o seu comprometimento com essa ideia de parar de fumar. E uma outra coisa importante é antecipar quais que vão ser as possíveis dificuldades encontradas no caminho e como lidar com elas, né? No momento de tensão, de ansiedade, de um nervosismo importante. No caso de uma pessoa que lança a mão do cigarro sempre que acontecem essas situações, como é que ela vai fazer se não for fumando, né? Então, a gente vai antecipando os possíveis problemas e as possíveis soluções também. Nessa fase de determinação, a gente vai então discutir as opções. Essas opções poderiam ser, por exemplo, vai ser um acompanhamento individual ou vai ser um acompanhamento num grupo de tabagismo, né? Vai ser uma interrupção abrupta ou vai ser uma interrupção gradativa, né? Lembrando que na interrupção abrupta a pessoa paga à vista. Ela vai passar por um período de abstinência que vai ter uma certa duração e ele vai, com o passar do tempo, diminuindo. Na interrupção gradativa, ela vai passar por um período maior de abstinência, né? E vai se prolongar, vai pagar a prazo. Em geral, se a pessoa não se sente preparada para parar de uma vez, ela pode ter a opção de diminuir gradativamente. Mas lembrando que o ideal é que esse processo de redução não dure mais do que 30 dias. Além disso, como eu falei, é o momento de discutir as preocupações, de discutir as opções farmacológicas, caso elas sejam usadas, caso haja indicação, e de perguntar para o paciente o que ele acha que seria melhor no seu caso. Sendo possível, ele pode escolher se ele quer usar um remédio tal ou tal, levando em conta perfil de efeito colateral, custo, enfim. É o momento de tirar todas as dúvidas e de se colocar à disposição
para que a pessoa tenha bastante segurança nesse momento que ela vai tomar essa grande decisão, que é a decisão de parar de fumar. Então, é nesse momento que a gente entra na segunda fase do tratamento, que é o momento de fortalecer o compromisso com a mudança. Mesmo o paciente já estando preparado, a gente não deve subestimar o poder da ambivalência. A ambivalência sempre está aí. É um momento de fazer uma recapitulação com o paciente, por exemplo, perguntando para ele qual que é o próximo passo que ele quer tomar, discutindo o menu, determinando metas que sejam realistas e atingíveis. As prescrições do que fazer ou como fazer, elas não devem ser nem exageradas do ponto de vista que a gente vai colocar a nossa forma de agir para a pessoa, mas também ele não deve receber orientações insuficientes. As opções de mudança devem ser analisadas de maneira que a gente trace um plano de ação que a pessoa vai colocar em prática. Já no paciente que está partindo para a ação, uma das primeiras decisões é sobre escolher o dia D, que é o dia de parar de fumar, ou se ele vai fazer uma diminuição gradativa do cigarro. Lembrando que no caso do tabagismo, a abstinência completa é o único resultado que reduz os riscos de morbidade e mortalidade. Uma redução parcial do número de cigarros fumados, mesmo que seja uma redução pela metade, por exemplo, não diminui o risco de doenças cardiovasculares, de câncer, de enfisema, e o paciente passa a adaptar as tragadas de maneira que em cada tragada ele inspire mais profundamente e absorva a mesma quantidade das substâncias tóxicas. Então, a questão da diminuição gradativa pode ser um caminho, mas nunca deve ser o objetivo final do tratamento. Estratégias de ação incluem, por exemplo, orientar o paciente a afastar as pistas, tirar do acesso seus cigarros, seus isqueiros, os cinzeiros, qualquer tipo de objeto que vá lembrar o cigarro. Tem uma recomendação de que na fase inicial de abstinência a pessoa evite fazer um uso excessivo de álcool, já que o uso excessivo de álcool está ligado com uma chance maior de recaída. O paciente tem que estar preparado para lidar com momentos de fissura, que são aqueles momentos em que ele vai ter um desejo muito grande em fumar, mas a fissura é uma sensação de desconforto extremo, mas que ela cede em poucos minutos. Então, a pessoa, estando preparada para gerenciar a fissura, ela vai lidar melhor com esse momento. Uma analogia que eu gosto de fazer é com aqueles souvenirs de viagem que tem uma bola com aquela neve dentro. Então, quando você chacoalha, tudo aquilo fica muito caótico com aquela neve subindo, mas se você deixá-la quietinha, a neve vai decantar e as coisas vão ficar claras de novo. Então, a fissura, ela leva mesmo, traz uns minutos de muita aflição, mas ela passa. Uma estratégia para orientar o paciente nesse momento é a estratégia dos 3 Ds. Quando ele sentir um desejo extremo em fumar, o primeiro D seria um D de demorar. Ele vai olhar no relógio, ver que horas são e vai se dispor a não fumar, por exemplo, durante a próxima hora. No segundo D é o D de distrair. Nesse segunda etapa, ele vai procurar qualquer fonte de distração que para ele faça sentido. Seja telefonar para alguém, acessar uma rede social, jogar um joguinho, ir dar uma volta na rua, respirar fundo, escutar uma música, o que quer que seja. E ao longo dessa distração, com certeza o ápice da fissura vai ter passado. E aí o terceiro D é o D de desistir. Aí ele consegue colocar os prós e contras de novo na mente, parar e pensar com calma, sem agir de uma maneira automática e acender o cigarro. Então, essa técnica dos 3 Ds é muito simples, mas ela pode ser muito útil para ajudar a pessoa a não ter um lapso ou mesmo uma recaída. Um outro ponto importante é educar o paciente sobre os sintomas de abstinência. Quando a pessoa está preparada e sabe o que ela vai enfrentar, isso aumenta a chance dela enfrentar a abstinência de uma maneira mais adequada. Então, no caso do tabagismo, os sintomas de abstinência
são principalmente a piora do humor, a pessoa se sente depressiva ou irritada, pode ter uma alteração de sono, a pessoa ficar mais irritada, frustrada ou ter mesmo sentimentos de raiva, ela se sentir mais ansiosa, com dificuldades de concentração, inquieta, com uma diminuição da frequência cardíaca e com aumento de apetite ou do peso. A síndrome de abstinência à nicotina envolve 4 ou mais desses sintomas. Quanto maior for o grau de dependência à nicotina, possivelmente mais intensos esses sintomas serão. E eles aparecem cerca de 8 a 24 horas depois que a pessoa para de fumar ou diminui o número de cigarros e tem um pico nas primeiras 72 horas. Nos próximos dias, esse pico vai abaixando, a primeira semana é a pior, a segunda semana ainda é muito ruim, mas progressivamente a intensidade e a frequência dos sintomas vai diminuindo, mas são sintomas que podem ter duração de meses. E é aí que entra o papel das abordagens farmacológicas. Um dos objetivos é diminuir o desconforto da síndrome de abstinência quando a pessoa parar de fumar. Além disso, o paciente pode ser orientado a substituir comportamentos de gratificação oral ou manual, por exemplo, nas horas que tiver vontade de fumar, beber água, chupar gelo, mascar uns chicletes, escovar os dentes, enfim, cada um vai encontrar a sua maneira de lidar com isso, né? E são algumas dicas que ajudam, né? Além do uso do medicamento que vai estar indicado numa grande parte dos pacientes. Então, para um paciente que está em ação, a gente vai sempre dar um feedback positivo, parabenizar, acompanhar o processo de mudança. Mesmo tendo parado de fumar, ele pode continuar muito ambivalente, a gente vai conversar sobre essa ambivalência, vai estar ao lado dele para identificar quais são as dificuldades, auxiliar no manejo dessas dificuldades e rever se as estratégias escolhidas estão sendo adequadas ou se elas precisam ser adaptadas para a realidade que se impõe. Já o paciente que está na fase de manutenção, ele vai passar ao longo do tempo por uma série de circunstâncias que vão colocar em risco a abstinência dele, né? Podem ser circunstâncias de estresse muito grande ou circunstâncias festivas, circunstâncias em que ele beba mais. Então, mesmo alguém que já parou de fumar tem um risco de ter uma recaída. E com esse paciente, além de parabenizar, a gente sempre vai usar estratégias de prevenção de recaída, de ter atenção nessas circunstâncias que a gente saiba que são de risco. E uma forma de manejar a ambivalência do paciente em manutenção é sempre perguntar para ele: como é que está agora que o senhor parou de fumar? O que o senhor percebe que melhorou na sua vida? Quais que são as vantagens? Como é que era quando fumava? O que melhorou? Isso já é uma forma de manter a pessoa motivada a continuar sem fumar. Num paciente que recai, a gente sempre tem que lembrar que a recaída é esperada. Ela vai acontecer, o tabagista recai várias vezes antes de conseguir parar de fumar. Então, a gente, enquanto profissional, precisa ter tolerância, ter paciência, avaliar a nossa contra-transferência, os nossos sentimentos negativos em relação ao paciente, a nossa própria frustração, né? Temos que manter uma postura acolhedora, evitar de criticar ou de confrontar o paciente. No caso do paciente que só teve um lapso, tranquilizar ele que um lapso não é uma coisa que equivale a uma recaída. Muitas vezes já diminui a ansiedade e evita aquele processo de voltar a fumar como era antes, né? Então, sempre que a gente puder auxiliar um lapso a não se tornar uma recaída, já é um resultado satisfatório do tratamento, né? E auxiliar o paciente a manter os processos de mudança, sem que ele fique imobilizado na recaída, desmoralizado, com muita culpa. A gente tem que encarar que a recaída faz parte e que ela não é voltar à estaca zero. E é sim mais uma forma de caminhar no espiral. Então, é estar junto com o paciente nesse momento. O importante da recaída é que ela sirva para um aprendizado. Quais foram os fatores e os processos que levaram à recaída, né?
Então, elas devem ser oportunidades de aprendizagem para que em futuras tentativas de parar de fumar, ele não recaia pelos mesmos motivos. Então, a recaída deve ser usada positivamente para que os mesmos erros não sejam cometidos. Então, é importante saber como foi a recaída, quando, onde, com quem, o que aconteceu antes, como que a pessoa estava se sentindo, como ela teve acesso ao cigarro, como que ela se sentiu na hora que ela fumou, o que ela pensou sobre isso, o que a levou a continuar fumando, o que ela pretende fazer daqui para frente, o que ela aprendeu com essa experiência, como ela poderia agir diferente numa situação que seja semelhante no futuro. Enfim, é conversar abertamente, bem detalhadamente sobre o que aconteceu, de forma que a pessoa retome a sua motivação e se disponha novamente a parar de fumar. Quanto menos tempo durar a recaída, mais fácil vai ser retomar o processo, né? Menos desconforto com a abstinência e menos tempo gasto também. Então, é importante que o profissional sempre esteja ao lado do paciente, mesmo do paciente em recaída. Então, o que a gente espera é que com essas três aulas sobre a motivação, que isso tenha trazido uma clareza sobre como funciona o processo de mudança e como que a gente pode identificar pacientes em diferentes fases e como é a abordagem mais adequada em cada uma dessas fases. Agora tem que partir para a prática e ir vendo que o nosso papel é muito importante em ajudar o paciente nessa tarefa de parar de fumar. Obrigada.